Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e celebrar a odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês as estratégias para que vocês possam atrair os melhores pacientes das redes sociais para o consultório de vocês, sempre com ética e sem desperdiçar o seu tempo. Eu sou o professor Daniel Maranhão, sou um docente universitário com mais de 10 anos dedicados à docência e, acima de tudo, um apaixonado pela odontologia, que quer devolver um pouquinho de tudo que ela já me presenteou nessa vida. E no nosso bate-papo de hoje, eu queria compartilhar com você como você vai passar de alguém que reza para receber uma indicação de um paciente ou tenta de repente fazer com que ele indique alguém para você, que ele faça o famoso boca a boca, né? Que ele indique alguém para você, para alguém que busca de maneira proativa atrair esses melhores pacientes para o seu consultório, tá? E aí eu queria começar com você pedindo para que você refletisse numa coisa. A primeira coisa que eu queria que você refletisse é sobre o que seria do seu consultório hoje sem o boca a boca. Será que o boca a boca está fazendo tanta diferença assim para você no seu consultório? Será que o grande fluxo de pacientes que vem para o seu consultório vem dessas indicações de outros pacientes, desse boca a boca que durante tanto e tanto tempo foi tão endeusado, vou falar assim, aqui na odontologia, né? A gente durante muito tempo ouviu que o boca a boca era a melhor alternativa, que não existia nada melhor do que o boca a boca e que isso sim era o que a gente tinha que, de certa forma, fazer com que os nossos pacientes fizessem, né? Estimular isso de alguma forma, dando algum tipo de vantagem para quem indicasse, um prêmio, um agradecimento para quem indicou, enfim. Existiam muitas estratégias que eram faladas a respeito para tentar fazer com que os pacientes eles ficassem com vontade de te indicar para outras pessoas, tá? E eu confesso que durante muito tempo, para mim, isso foi o único caminho que eu imaginava seguir dentro do meu consultório, né? Então, lá quando eu me formei, que eu contei para vocês, né? Aquele momento de romantização da odontologia, que nada podia, que tudo era meio que um sacerdócio quase, até mais ou menos ali dentro da odontologia, né? E que a gente era meio que uma pessoa especial porque estava ali trazendo bem para as outras pessoas, e como isso era saúde, eu não poderia vender isso, enfim. Todo aquele monte de coisa que a faculdade põe na nossa cabeça, e nesse ponto eu tenho que, inclusive, fazer uma meia-culpa nesse momento, porque durante muito tempo eu mesmo tive esse pensamento e achava que tinha que transmitir isso para os meus alunos também, né? Hoje em dia a gente enxerga claramente que não é isso, já tem um tempo, né? Na verdade, que a gente enxerga claramente que não é isso, que não é assim que as coisas têm que funcionar, mas de uma certa forma a gente tinha aquele caminho tradicional, né? Aquele pensamento clássico do dentista que se forma e que acredita que o que ele tem que fazer é melhorar tecnicamente. Quanto melhor ele for tecnicamente, mais ele vai ter indicações, porque daí ele vai ter mais pacientes, esses pacientes vão ficar felizes com o trabalho dele, e esses pacientes felizes com o trabalho, com o resultado do trabalho dele, vão indicar outros pacientes para que ele possa, assim, continuar tendo fluxo de gente dentro do seu consultório, né? Isso sempre me pareceu o mais simples possível, é lógico, é o caminho natural das coisas, né? E por que isso é um problema? Por que eu enxergo isso hoje em dia como um grande problema? E não é um pequeno problema não, acho um grande problema. E aqui, antes de qualquer coisa, eu não estou dizendo que você não deva, primeiro, ser bom tecnicamente. Você tem que ser bom, isso é uma obrigação sua, ponto.
Tá? Ser bom tecnicamente é uma obrigação sua se você quer ter longevidade na sua vida profissional. Então isso não tem discussão. Tá? Então, ser bom tecnicamente é uma obrigação sua. A segunda coisa que eu estou dizendo que eu quero que você entenda é que eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de agradecer os boca a boca, de fomentar que as pessoas te indiquem, de agradecer sempre que alguém te indica. Isso são coisas que você tem que continuar fazendo. Agora, o que eu enxergo de problema nesse cenário que eu falei para vocês, esse cenário de formar, aperfeiçoar, especializar e esperar com que os pacientes fiquem satisfeitos para que eles queiram chamar novos pacientes, queiram conversar com outros pacientes e assim indicar seu trabalho para que você possa ter um fluxo, né? Aumentar o fluxo, ou ter um fluxo de pessoas dentro do teu consultório. O maior problema que eu enxergo em toda essa história é o fato de que isso acontece numa velocidade muito menor, em via de regra, né? Numa velocidade muito menor do que a velocidade que a gente gostaria que acontecesse, do que a velocidade que a gente recebe os nossos boletos, né? Então, por isso, por esses motivos, entre outros, né? Mas por esses motivos principalmente, que eu acredito que a gente não deve querer simplesmente, única e exclusivamente, depender do boca a boca. Eu acredito, e acredito firmemente, e vou aqui explicar para vocês os motivos pelos quais eu acredito nisso firmemente. A gente não devia ser refém desse tipo de indicação. Porque quando a gente fica refém desse tipo de indicação, a gente está completamente fora do controle. A gente está completamente alheio à velocidade, a saber o que as coisas estão acontecendo. A gente está dependendo de outras pessoas. A gente está dependendo de terceiros. Que essas pessoas tenham tido uma boa experiência, que essa experiência tenha sido boa o suficiente para que elas indiquem. Vocês já pararam para pensar como funciona essa indicação? Você já parou para pensar como você indica um profissional? Normalmente, para que haja a indicação de um profissional, né, para que você faça a indicação de um profissional, tem que existir esse assunto na mesa, né? Esse assunto precisa aparecer. Não é assim, você não sai andando, você está precisando de um dentista? Eu tenho um ótimo para te indicar. Você vai nesse, que ele vai resolver o seu problema. Não é assim normalmente que as coisas funcionam, né? Então, quando você vai indicar um profissional, ou é porque alguém pediu indicação, então isso vem da demanda de alguém que está procurando um profissional, né? Já é uma demanda. Ou é uma conversa ali despretensiosa, em que alguém fiquei sabendo que você fez tratamento odontológico, tal, você fez tratamento no dentista, tal, tô precisando de um, você não me indica, ou tá numa conversa lá, inclusive fui num consultório, que, sensacional, queria falar aqui, tive um atendimento ótimo, consegui fazer o que eu queria, que eu sempre sonhei. Então, todo esse momento da indicação, ele não pode acontecer frequentemente, né? Ele depende de situações específicas para acontecer. Então, você entende que as pessoas nem sempre têm a oportunidade, por mais que elas gostem do seu serviço, por mais que ela goste do seu trabalho, por mais que ela tenha gostado mesmo do resultado que você fez, do que você fez para ela, às vezes ela não tem a oportunidade de fazer a indicação. Porque a conversa não foi por um caminho, você está num momento descontraído, a conversa foi por outros caminhos, e que ele não vai lembrar de você enquanto ele estiver ali conversando, a não ser que o assunto leve a isso, né? Então, depender do boca a boca é depender de muitas variáveis, de muitas circunstâncias
que têm que ser concatenadas para que a coisa aconteça de uma vez. Então, o cara tem que estar com alguém que esteja precisando, ou com alguém que levante o assunto, no momento ele tem que lembrar disso, ele tem que estar atento à conversa, porque hoje em dia as pessoas estão atentas ao celular, né? Ele tem que estar atento à conversa para poder fazer a indicação, para poder falar. Então você entende que tem muitas coisas que tem que acontecer, tem que ser uma conjunção de coisas para que o boca a boca possa acontecer. Não estou dizendo que ele não seja certeiro, né? Na maioria das vezes ele é. As pessoas que vêm por indicação do boca a boca normalmente são pessoas que já estão atrás de alguma coisa, já querem alguma coisa. Então, o fato dessa conversa existir faz com que essa indicação seja uma indicação um pouco mais pesada, né? Ali, vamos dizer assim, uma indicação que tenha uma chance maior de ser convertida num paciente. Mas ela é extremamente limitada. Por quê? Por mais que numa conversa tenha lá um monte de gente participando e você consiga indicar um profissional, quantos daqueles lá vão querer, ou estão querendo, ou estão precisando, ou, enfim. Normalmente é quem propôs o assunto, quem está ali conversando com você sobre isso, que é o cara que vai querer falar sobre, que vai querer saber, que vai querer procurar, de fato. Né? E muitas vezes até qual é o nome do dentista? E aí é uma realidade de hoje em dia que mudou um pouquinho, né? Antigamente você tinha de repente um cartão de visita do seu dentista e você entregava para essa pessoa fazer o quê? Entrar lá em contato, né? Conversar, para marcar, para agendar. Hoje em dia você já parou para pensar que nem sempre o caminho é mais assim? O que normalmente as pessoas passam? Tá aqui, esse é o site dele, esse é o Insta dele, esse é o Insta do dentista, entra lá para você dar uma olhada quem ele é. Pô, você faz isso quando você vai conhecer um barzinho novo, você faz isso quando você vai conhecer um restaurante novo, uma loja. Você acha que ele não faz com você porque você é dentista? É claro que faz. Então, você tem que entender que até o boca a boca mudou de uma certa forma. O boca a boca hoje em dia, ele tem não só mais aquele poder de indicar e simplesmente o cara pegar o telefone e ligar para você. Ele também vai fazer com que a pessoa faça uma busca sobre você, vai te procurar no Google, enfim, alguma coisa assim. Não é tão simples mais, não é tão mais facinho, né? Eu dou lá meu cartão para ele, se tiver algum amigo, indica, tá aqui meu cartão, alguma coisa assim. Não. Numa das melhores hipóteses, o cara vai passar o WhatsApp do consultório ali para o outro poder entrar em contato. E mesmo assim, é bem capaz que ele vá buscar você primeiro antes nas redes sociais, né? Que por acaso, na minha opinião, são a melhor alternativa que você tem para não depender desse boca a boca. Ou até para ajudar a conversão, né? Desse seu boca a boca. E como assim? Vamos pensar. Você tem que fazer uma busca ativa dos seus pacientes, né? Então, dos seus potenciais pacientes. Você vai fazer uma busca ativa deles. A gente vai atrás deles e vamos atrás para saber exatamente o que falar para essas pessoas, para poder atrair essas pessoas, para que elas marquem uma consulta com você, para que elas venham para dentro do seu consultório. Esse é o goal, né? É o que a gente quer fazer. O que a gente gostaria de fazer é isso, tá? E como é que a gente vai entender o funcionamento disso? Como que a gente vai pensar o funcionamento disso? Por que essa é a melhor alternativa? E para que você entenda por que essa é a melhor alternativa, eu vou te convidar a compreender algumas coisas, alguns dados. Vou te passar alguns dados muito interessantes. O primeiro deles é que nós brasileiros, nós somos a nação que mais fica em frente
a tela de um celular no planeta Terra. Olha só, os brasileiros ficam em torno de 5,4 horas do dia deles em frente a uma tela de celular. Dessas 5,4 horas que ele fica em frente à tela do celular, eu tenho mais um dado interessante, que é o seguinte: 70% dos brasileiros entra nas suas redes sociais pelo menos uma vez ao dia, tá? Então vamos lá. Eu tenho um monte de gente conectada por muito tempo, ficando ali navegando e gastando o tempo dela, estando disponível para receber informação, né? Porque as pessoas navegam na internet para quê? As pessoas navegam nas redes sociais buscando o quê? São 3 coisas que as pessoas buscam nas redes sociais. As pessoas procuram se entreter, e isso não é o que a gente gostaria de oferecer, não é o que a gente quer oferecer. As pessoas procuram se conectar, conversar umas com as outras. Um dos aplicativos mais usados aqui pela gente, né, no Brasil, o WhatsApp, nada mais é do que uma rede social com foco em conectar pessoas. E as pessoas procuram se informar. Quantas vezes você não viu uma notícia em primeira mão numa rede social e depois foi procurar ler mais sobre isso? Muitas vezes a agilidade das redes sociais em trazer informação faz com que muitas pessoas sigam portais de notícia, por exemplo, sigam pessoas jornalistas, enfim, sigam dentistas que trazem informação, que trazem conteúdo. Então, o que a gente tem que entender é que dentro dessa nossa estratégia para conseguir novos pacientes, estar no lugar em que esses pacientes costumam passar tempo é extremamente importante, né? E o que a gente tem que sacar dessa história toda é que, de uma maneira geral, as pessoas ficam conectadas na internet, certo? Elas estão ali conectadas muitas e muitas horas por dia. Muitas e muitas horas por dia e usando as suas redes sociais. Se eu quero me conectar com essas pessoas, se eu quero levar informação para elas, para que a minha informação cause algum tipo de impacto, para que esse impacto faça com que essa pessoa tome a ação de decidir marcar uma consulta comigo, por exemplo, eu preciso estar onde essas pessoas estão. Entende que a melhor alternativa para converter novos pacientes, a melhor alternativa que você tem ao boca a boca é você estar nas suas redes sociais de uma maneira ativa, tendo uma estratégia, sabendo o que você vai falar, sabendo para quem você vai falar, mostrando para essas pessoas conteúdos que tragam, que agreguem valor a elas, conteúdos que mostrem para essas pessoas que você é uma autoridade naquilo que você está falando, conteúdos que comprovem a sua autoridade, conteúdos que façam com que as pessoas tenham vontade de conhecer mais sobre o seu trabalho, conteúdos que façam com que as pessoas tenham vontade de repente, seguir o seu perfil, tenham vontade depois no futuro de marcar uma consulta. Mas o importante é que seja um conteúdo que a pessoa tenha vontade de consumir. Porque se a pessoa vai consumir aquele conteúdo, ela está trocando o ativo mais importante que ela tem pela informação que você está dando. Ela está trocando o tempo dela pela informação que você está dando. Então, quando você consegue aterrissar um bom conteúdo na realidade, o que você está fazendo, na verdade, é oferecer para as pessoas, oferecer para uma audiência
né? Para as pessoas que te seguem, para as pessoas que não te seguem também, mas para as pessoas que tenham contato com aquele conteúdo que você criou, você está oferecendo para elas valor. Você está oferecendo para elas um conteúdo que faça diferença na vida delas. Seja para ajudar a melhorar alguma dor que essa pessoa já tenha, seja aí uma dor também física ou emocional, tá? Não vamos diferir aí nesse caminho, não nesse momento, mas seja para que encurtar o caminho dele até um desejo. Às vezes o cara acha que para fazer uma restauração, para melhorar o sorriso dele, por exemplo, ele vai ter que esperar muito tempo. E aí ele descobre que se ele fizer facetas em resina, às vezes em 2 sessões ele consegue estar com tudo finalizado. Pra gente isso pode ser claro. Para quem é leigo isso não é claro. Então você tem que tomar muito cuidado na hora da construção do seu conteúdo para que ele realmente traga valor para as pessoas. E eu não posso ser tão raso também ao ponto de querer dar aquela informação que a mãe dele já deu para ele, que a avó dele já falou para ele, que ele precisa escovar os dentes 3 vezes ao dia, que ele tem que passar fio dental nos dentes. Eu sei que os pacientes não fazem isso, tá? Eu tenho noção disso. Eu vejo isso nas clínicas. Toda vez que a gente está em clínica da universidade e a gente tem ali os pacientes e aí a gente entra em contato com 50 pacientes no mesmo dia, por exemplo, e você tem noção disso. Você vê que você sabe que as pessoas têm ou não acesso a informação de qualidade, porque você sabe que as pessoas não sabem usar o fio dental, as pessoas muitas vezes não sabem da importância dele. Eu entendo tudo isso, mas o que eu quero que você entenda é que esse tipo de conteúdo, ele não é um conteúdo que vai focar em converter novos pacientes para você. Esse é um conteúdo que você pode passar no 1 a 1 dentro do consultório, né? Esse é um conteúdo que você vai fazer, que faz parte, né, de você trabalhar prevenção e educação em saúde bucal dentro do seu consultório. Aí sim. Agora, você imaginar que esse tipo de conteúdo traz impacto quando você está falando numa comunicação mais em massa, aí eu sinto lhe dizer que não tem. Porque o que você está falando não é uma informação que ele não encontra em qualquer lugar. Ele encontra em qualquer lugar. Na capa da escova de dente deve ter. Se você pegar lá a bula da escova de dente, atrás da escova de dente deve ter. Nas informações técnicas. Na pasta está escrito. Então tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não exagerar e também para não exagerar nem para um lado nem para o outro, na verdade, né? A gente não pode nem complicar demais, porque daí a gente afasta com quem a gente está querendo falar, e a gente também não pode querer deixar simples demais, a ponto de não trazer valor, a ponto de não oferecer nada de novo. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter nesse momento, quando a gente estiver fazendo isso. Outro ponto interessante, para que a gente entenda sobre o motivo pelo qual a gente tem como alternativa, né, e a alternativa mais viável e a melhor alternativa que a gente tem são as redes sociais, é a gente entender o seguinte: como que é, de novo, só para a gente fazer uma comparação, o boca a boca. O boca a boca eu peço que uma pessoa vá lá e ela indique mais 1, 2, 3, enfim, né? Essa pessoa vai indicar mais 1, 2, 3. O alcance dessa pessoa no momento de indicar, o que significa isso? O número de pessoas para as quais ela pode falar, lembrando que ela tem que ter o timing para falar, né? Não é, deixa eu te indicar um dentista. Não é assim que as coisas funcionam. Então, ela precisa ter a oportunidade para fazer essa indicação, ela tem que estar com pessoas que estejam precisando, necessitando, ela tem que estar com pessoas que estejam te procurando ou procurando um dentista, né? Ou estejam ali conversando e interessadas no assunto naquele momento exato em que a conversa estiver acontecendo, para que ela possa
sim, fazer a indicação e que ela funcione de uma maneira mais efetiva, tá? Agora vamos pensar no tamanho do universo das redes sociais. Você tem noção de quantas pessoas usam redes sociais no Brasil? Lembra? 70% entram nas redes sociais. Nós somos 210 milhões, mais ou menos. Vamos arredondar aí que 150 milhões de pessoas por dia entram nas redes sociais. E que suas postagens, o seu conteúdo, aquilo que você está criando, pode sim aparecer para uma quantidade muito infinitamente maior do que o alcance do boca a boca de uma pessoa. Então, se você for parar para pensar, mais uma vez, né? Se a gente for ali imaginar o que o boca a boca pode fazer em termos de trazer pacientes para o seu consultório, realmente ele tem um tiro certeiro, eu diria, ele tem um tiro quase certeiro. Certeiro 100% é mais difícil, mas ele tem um tiro quase certeiro. Agora, se você for pensar numa estratégia pensando em rede social, você está pescando num mar gigantesco, cheio de peixe. Basta você conseguir entender isso. Basta você conseguir entender que num momento como esse, em que você vai ter essa estratégia, porque você vai desenvolver uma estratégia para atrair novos pacientes, você vai desenvolver uma estratégia voltada para aquelas pessoas, para um grupo de pessoas, dentro desse universo tão grande, mas um grupo muito maior de alcance do que alguém no boca a boca teria. Por exemplo, um post seu que você faz, normalmente tem um alcance de 10%, pensando no orgânico, tá? Ele tem um alcance aí de 10% da sua rede de seguidores. Então, supondo que você tenha aí, 1.000 seguidores. Se você tem 1.000 seguidores, pelo menos 100 pessoas vão ver seu post. 100 pessoas têm chance de visualizar o conteúdo que você criou. Tem chance de ser sensibilizadas por esse conteúdo e de quererem marcar uma consulta com você. Então veja o tamanho do alcance, tá? Então você conseguiu ali. Estou falando em orgânico. Se a gente for para uma distribuição paga, aí o céu é o limite, né? A quantidade de dinheiro que você tiver para investir vai ser proporcional à quantidade de resultados que você vai ter, a quantidade de pessoas que vão responder, que vão ver os seus anúncios, que vão ver o seu conteúdo. E diante disso, quanto mais pessoas veem, maiores são as suas chances. Né? Quanto mais pessoas veem, maiores são as suas chances. O que eu quero que você entenda de toda essa história, o que eu quero que você visualize aqui, é que a melhor alternativa que a gente tem hoje para substituir o boca a boca está na palma da sua mão. A melhor alternativa que a gente tem para substituir o boca a boca, para conseguir atrair novos pacientes, é uma ferramenta que possivelmente você usa todos os dias. Que pode ser que você esteja me assistindo nesse momento numa dessas ferramentas. Né? É possível que você esteja me assistindo possível não, com certeza. Se você está assistindo esse vídeo, você está numa rede social. Ou você está me assistindo no YouTube, ou você está me assistindo no Facebook, ou você está me assistindo no Instagram, mas é uma rede social, qualquer uma das três. E as pessoas continuam usando as redes sociais. Usam diariamente as suas redes sociais. Você me buscou, você está aqui assistindo esse vídeo por algum motivo. E a ideia que eu tenho para te falar aqui é que você consegue fazer a mesma coisa para os seus pacientes. Assim como eu estou aqui criando conteúdo, que seja um conteúdo que te ajude a conseguir ter mais pacientes no seu consultório, você consegue criar conteúdos que ajudem o seu paciente a entender que ele pode ter um sorriso mais legal, aqui ele pode ter um sorriso mais branco, aqui ele pode diminuir as marcas de expressão dele, que ele pode, enfim,
fazer uma cirurgia ortognática com mais conforto, porque você tem uma expertise boa, que ele pode fazer um tratamento endodôntico sem dor. Então, existe aí dentro de uma quantidade, dentro da nossa especialidade, né? Dentro da nossa especialidade não, mas dentro da odontologia mesmo, né? Dentro de cada especialidade da odontologia, existem ali diversos conteúdos importantes que você pode explorar nas suas redes sociais para fazer com que essas pessoas consigam entender o que é que você traz de melhor, consigam ser sensibilizadas pela odontologia, de uma maneira geral, né? Elas consigam ser sensibilizadas no sentido de que muitas delas não sabem nem o que a odontologia pode fazer por elas. Às vezes, eu acho que esse meu dente está perdido, vou mandar extrair. Porque existe ainda, infelizmente, e dentro dos bancos da universidade a gente vê isso o tempo todo, a pessoa que vem determinada a extrair os seus dentes. Não, quero extrair, por quê? Furou, quero extrair. Escuto isso sempre. Não é isso que tem que fazer? Quando fura, não tira? E você tem que trabalhar, explicar, e nem sempre é fácil. Nem sempre é um caminho muito simples você fazer a pessoa entender que existem alternativas que vão além de tirar o dente. Que existe sim um jeito de salvar o dente, por exemplo. Assim como existem outros procedimentos que eu tenho certeza que as pessoas não conhecem. Estava conversando, inclusive, para exemplificar, estava conversando com um grande amigo meu e ajudando ele a criar algumas campanhas aí, né, que ele é cirurgião bucomaxilo, e ele me falando sobre a cirurgia ortognática como um auxiliar, ali, como um tratamento para resolver ronco e apneia. Ele estava me contando que salvou um casamento, né, numa dessa, que a esposa não aguentava mais o ronco do marido. E que nessa história toda diagnosticou-se lá, eu não sei a parte técnica, como não trabalho com buco, não sei exatamente toda a parte técnica, mas se fez o diagnóstico, fez a cirurgia ortognática e beleza, o cara parou de roncar, salvou o casamento dele. Olha o poder que a odontologia tem, que muitas vezes a gente não sabe, nós mesmos dentro da odontologia, eu mesmo dentro da odontologia, que vivo a odontologia intensamente, né? Eu não tinha esse conhecimento. E imagine quem é leigo. Imagine quem está por aí e que nunca ouviu nem falar sobre cirurgia ortognática na vida. Quanto mais o resto. Tá? Então, para finalizar, o boca a boca funciona? Sim, funciona. Mas o problema maior do boca a boca é a velocidade com que você vai conseguir ter os resultados que você tanto quer, e especialmente o alcance, né? Uma pessoa consegue se multiplicar em duas? Até consegue, mas um post seu pode se multiplicar em 10, em 15, em 20. Então, o efeito que as redes sociais conseguem ter é muito maior, muito mais amplo, se você for pensar dentro dessa comparação. E quando você pensa essa comparação, fica claro que a melhor alternativa e o que você deve fazer realmente é investir nas suas redes sociais para fazer com que elas consigam te ajudar a atrair mais pacientes. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e eu vejo vocês ainda essa semana em mais um bate-papo de presença.